Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs e irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. São Paulo fala agora na carta aos Romanos que Deus não rejeitou o seu povo, o povo de Israel. São Paulo pertence a este povo, israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. O que os judeus fizeram não foi uma queda para cair. Eles tropeçaram como quem dá um passo em falso. Mas este passo em falso serviu para a salvação dos gentios. Agora que vós não quereis receber a mensagem do Evangelho, nós nos voltaremos aos gentios. São Paulo falou isso, por exemplo, na sinagoga de Antioquia da Pisídia, quando os judeus não aceitaram a pregação do Evangelho. A queda dos judeus serviu para a salvação dos gentios. A salvação dos gentios servirá, por sua vez, para despertar ciúmes nos judeus. O endurecimento de uma parte de Israel é para durar até que os pagãos, os gentios como um todo, tenham entrado na salvação. Então, todo Israel será salvo. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E o que Deus fez a Israel por meio dos patriarcas permanece para sempre. Ou seja, o povo de Israel como um todo vai se converter. Isto é uma verdade de fé da Sagrada Escritura. Quando isso vai acontecer? Quando os gentios como um todo tiverem aderido ao Evangelho. O Evangelho traz hoje uma parábola que Jesus contou quando foi almoçar na casa de um dos chefes dos fariseus. Ele notou que os convidados preferiam os primeiros lugares e ele aconselhou: buscai os últimos lugares quando fores convidados para uma festa de casamento, porque se buscardes os primeiros, aquele que convidou a ti e que convidou um outro mais importante do que ti, dirá: amigo, cede teu lugar a outro, e tu, envergonhados, ocuparás o último lugar. Coloca-te no último lugar, e assim aquele que te convidou dirá: amigo, vem mais para frente, vem mais para cima. Isso será uma honra diante de ti e de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A humilhação de Jesus, obediente até a morte de cruz, serviu para a sua exaltação suprema, pela sua ressurreição, pela sua ascensão ao céu e pela adoração universal ao nome dele. Jesus Cristo é o Senhor. O santo que celebramos hoje, São Carlos de Borromeu, muito jovem, ele foi nomeado arcebispo de Milão e de 15 dioceses, e ele foi o verdadeiro executor das diretrizes do Concílio de Trento, para a reforma dos costumes, para a instrução dos seminaristas, para a criação de seminários, para a reforma da liturgia, para a evangelização do povo, um pastor incansável que percorreu o território sob a sua jurisdição inúmeras vezes. Como reformador, ele tinha um provérbio: omnia videre, multa tolerare, pauca corrigere. Omnia videre, observar todas as coisas. Multa tolerare, tolerar muitas coisas. Pauca corrigere, corrigir poucas. Ele se limitava a corrigir o essencial. A semelhança de Deus, que tolera tantas coisas. Ele tolera o joio junto do trigo e não quer arrancá-lo antes do tempo da colheita. Ele sabia que o bom administrador deve também tolerar muitas coisas e corrigir apenas as mais gritantes, imitando assim a paciência de Deus. Um homem como este marcou a sua época. Podemos perguntar o que seria do Concílio de Trento se não existisse São Carlos de Borromeu. Mas ele existiu para a glória de Deus e para o bem das almas. Que nós também possamos servir para a glória de Deus e para o bem das almas no curto tempo da nossa vida terrestre. Que Maria Santíssima e São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.